Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Gabriel e estou aqui para a gente bater um papo com um projeto particular meu, um minuto de cada vez. O que significa um minuto de cada vez? Apesar de ser óbvio, é importante a gente explicar. No processo de mudança de comportamento, nós temos um grande desafio. O ser humano, por si só, ele sofre de uma questão que é a síndrome do pensamento acelerado. Muitos de nós vivemos aflitos e nesse momento, em plena pandemia, muitas coisas acontecendo no mundo, então nós vivemos aflições do que vai vir a acontecer. Né? Uma outra situação é nós vivemos vivências do passado, experiências dolorosas, trazemos sentimentos, arrastamos este fardo do passado. E muito dificilmente nós estamos presentes no nosso presente. Parece óbvio, né? Simples, mas não é. Basta você, se você estiver prestando atenção no que eu estou falando, às vezes eu falo uma frase, né, igual eu falei do passado, vai te remeter, você vai lá para trás. Ou eu falo, né, de uma preocupação, eu acabei de citar a questão da pandemia que estamos vivendo, então já vem uma série, o pensamento. Então assim, os nossos neurotransmissores, eles fazem ligações. E quanto mais ativos, né, nós somos, quanto menos diligência nós temos através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e, consequentemente, das nossas ações, nós vamos perdendo o controle e ficamos escravos ou acabamos sendo um joguete da nossa mente. Por isso que existe aquela frase, você já parou, né? Está no ambiente e você chega para alguém e fala assim, bom dia. Nós esperamos o bom dia. Só que na verdade a gente não quer saber se a pessoa tem. Porque quando a pessoa responde assim, olha, não está um bom dia, hoje eu não estou bem, eu estou passando por uma situação, a gente não quer saber. A gente não está preocupado. Então é apenas uma formalidade na forma de nos expressarmos, de dialogarmos com o outro. Então, se torna essa questão muito maquinal. Pois bem, então o projeto Um Minuto de Cada Vez, ele nos ajuda a entender um processo, né, da nossa forma de pensar, de agir, de refletir. E por mais que esteja mais ligado à questão da drogadição, né, que é a ênfase que eu vou dar bastante aqui, porque uma pessoa que tem vícios, uma pessoa onde o corpo, a mente, os sentimentos domaram essa pessoa, esse indivíduo, então ele se torna um escravo dessas sensações, dessas emoções e, enfim, eu já falei num outro vídeo a questão do adicto, que é tomado como escravo, né? É dominado por aquele comportamento. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É esclarecer estas questões, né? E fazer com que nós estejamos cada vez mais presentes. Agora, como que nós conseguimos imediatamente estar presentes no nosso corpo, aqui, agora? Através da respiração. A melhor forma de nós voltarmos a nós mesmos é através da respiração. Respiração profunda, porque a nossa própria respiração nós não aproveitamos nem 30%, 40% da capacidade respiratória dos nossos pulmões, né? Então assim,
quando a gente passa a oxigenar o nosso cérebro, então nós ficamos mais lúcidos, temos uma capacidade maior, né, de concentração, e isso faz com que nós tenhamos um contato íntimo com o corpo, com contato íntimo conosco, né? Então nós passamos a conviver. Uma pessoa que usa droga, ela está sentindo isso tudo aqui. É uma sensação que vem para cá. Então ela faz uma viagem. Onde acontece a viagem? Na mente, no pensamento, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso, né? A gente fala assim, alteração de consciência, né? A pessoa que usa droga está alterando seu estado de consciência. A respiração nos ajuda a isso, só que de forma positiva. Então, uma pessoa igual eu, imagine, há 18 anos atrás, a minha psicóloga me orientou, eu queria fazer luta, que eu sempre gostei de artes marciais, enfim, eu sempre fui muito elétrico. Ela me sugeriu que eu fosse fazer pilates ou yoga, além da natação, né, que é um dos esportes mais completos. E eu optei por fazer a yoga. Então, assim, você tem movimentos, né, pensados, lentos, utilizando a respiração, e tem que ter o autocontrole, equilíbrio, concentração. Pois bem, ao longo do tempo, né, eu fui aprendendo a me centrar. E toda vez que eu começo a ficar, né, vou tendo algumas alterações no meu corpo, começo a ficar nervoso, né, ou alguma coisa, eu sempre me pergunto assim, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou sentindo nesse exato momento? Qual é o meu estado emocional? O que eu faço com isso? Quem está no controle? Eu posso mudar isso? São essas perguntas que eu faço. E quando é uma questão que foge ao meu controle, eu tenho o hábito de perguntar assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu devo enxergar que eu não estou conseguindo enxergar? Então, são perguntas. E o papel, né, desse nosso diálogo é sempre de fazermos perguntas. Sempre estaremos questionando. Sempre estaremos nos observando. E nos observando, né, nós vamos aprender muito. Tá rolando uma piada nas redes sociais assim, agora durante a pandemia as pessoas estão sendo obrigadas a ficar dentro de casa, então assim, os pais estão conhecendo seus filhos, né? Nossa, as esposas estão conhecendo seus maridos, né? E vice-versa, né? Então aumentou, né, a violência doméstica, né? Aumentou o consumo de álcool. Eu sempre venho falando sobre isso todos esses dias, né? Então, assim, são algumas alterações no comportamento, né? E essa convivência, esse atrito diário, obrigatório nesse momento, exige de nós muita cautela, né? Muita respiração. Lembra aquela historinha de contar até 10? Todo mundo sabe, olha, conta até 10. Então é o exercício diário, contínuo. 1 minuto de cada vez. Tá? Hoje, sexta-feira, eu me comprometi a partir do dia 30 de junho, que foi o dia que eu completei 18 anos limpo. Eu me comprometi durante o mês de julho inteiro, todos os dias, fazer um vídeo com algum tema relacionado a esse processo de mudança de comportamento, né? Então, a partir de amanhã, sábado, eu vou apresentar
uma ideia dividida em 7 passos, em 7 dias, né? Que vai ajudar aquela pessoa que quer mudar o comportamento. Então, cada dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós vamos trabalhar um tema diferente. Nós vamos trabalhar um comportamento diferente. Eu vou passar alguns exercícios, né? De forma com que qualquer pessoa que queira fazer qualquer tipo de mudança possa acessar um meio prático e eficaz de conquistar o seu objetivo, né? Isso pode ser aplicado para alguém que tem um vício, isso pode ser aplicado para alguém que quer começar algo novo, que quer aprender um instrumento, por exemplo, que quer se concentrar melhor nos seus estudos, que quer ter uma vantagem na vida profissional. Porque, veja bem, se isso pode ser útil para uma pessoa que é dependente da droga, né? Se isso funciona para uma pessoa dessa, que está completamente comprometida, desde a forma de pensar, de sentir, né? E os reflexos da falta, né? Suponhamos aí que seja uma droga. Então, o esforço que este ser precisa fazer é muito grande. Agora, imagina quando você tira isso, né? O quanto isso não pode ser rico se aplicado a você. Aí tem uma outra questão, né? Ontem eu falei de como alguém, né? Um pai, uma mãe que tem alguém próximo, um irmão, um primo, um namorado, não importa, né? Como nós podemos ajudar essa pessoa? Então, quando alguém chega no grupo buscando ajuda para alguém, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você quer resolver o problema dele ou dela, ou você quer realmente ajudá-lo? Se a pessoa diz que quer ajudá-lo, que quer, né, encaminhá-lo, né, que ainda acredita que essa pessoa possa mudar, que ela tem condições de mudança, que a pessoa tem fé que se conseguir um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, ela vai conseguir vencer. Daí eu digo o seguinte: então vamos começar essa transformação por você. Porque quando nós sabemos como lidar com aquela situação, porque como eu posso ajudar alguém se eu não sei o que ela sente? E aí tem um grande diferencial. Eu não estou de forma alguma, compreenda, eu não estou minimizando o valor, porque cada profissional, cada pessoa tem o seu valor. Eu já falei isso. Então, assim, tem as suas qualificações. Existem pessoas que estudam, que são cientistas do comportamento, que são médicos especialistas e conseguem chegar a um nível de informação muito profundo. Só que muitas dessas pessoas ainda usam drogas, ainda têm seus comportamentos, porque por trás de uma pessoa existe um ser humano. E nós aqui, o nosso objetivo é cuidar do ser humano, ajudar este ser a evoluir enquanto indivíduo integral. E muitas vezes você pode perceber que, vamos pegar alguém que usa droga, né? Você vai ver que é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa que tem um raciocínio lógico, ela tem argumentos, né, para combater o bom combate, para justificar aquele comportamento, para justificar que muitas vezes, né, muito se fala da maconha que é um produto natural. Então, assim, quando você vai para esse campo do debate, essa pessoa, ela está, existe uma barreira que é quase impossível, né? Agora, quando você entra, né, nesse debate, onde a pessoa te dá a oportunidade de ouvir com o coração, né, você enxerga naquele indivíduo um ser, aí é um trabalho transcendental, porque vai além da matéria, vai além do conhecimento, porque você vai ajudar essa pessoa a se perceber, a aprender a sentir-se.
Você vai criar uma empatia dentro desse processo. Você vai perceber a razão daquele comportamento. Então é completamente diferente. É importante? O médico, tratamento psicológico, é muito importante. Né? Só que cada um dentro, né, da sua... vamos colocar assim, cada um dentro do seu quadrado. Porque todas essas peças devem se juntar. Nós somos um todo complexo. Agora, é importante frisar que essa transformação ela acontece de dentro para fora. Não há como a gente mudar alguém, querer colocar uma ideia. Né? E quanto maior o nível intelectual dessas pessoas, mais distantes, né? Isso não é uma regra, mas mais distante dos sentimentos nobres, das virtudes. E quanto mais materialista é a pessoa, então fica mais difícil. Então, em alguns casos, talvez na maior parte deles, essas pessoas carregam consigo alguns conflitos e que a dor vai ser o caminho mais eficaz. Eu não estou aqui para ditar regras, mas esse é o comportamento que nós vemos assim durante esses mais de 18 anos que eu trabalho com um grupo de autodesenvolvimento, né, que a gente acompanha as clínicas, enfim. Mas o tema de hoje, né, é recaída. Né? Antes de eu falar da recaída, eu quero compartilhar com você uma frase que mudou a minha vida. Talvez o autor, né, que essa frase é do Sartre, né, do Jean-Paul Sartre, dentro da sua obra do Sartre, né, que eu também conheço pouco da obra dele, não é a obra em si que eu estou me referindo, mas de uma frase que mudou a minha forma de interagir com o mundo, em função da minha vivência da primeira infância, da segunda infância, da adolescência, né? Que são os momentos mais críticos e mais importantes. Né? Eu venho de um histórico de separação, de abandono, então lidar com isso sem um suporte, né, emocional, suporte psicológico, um suporte social, econômico, né, é muito difícil. Então, só depois de muitos anos já na fase adulta que eu fui poder... então, assim, o gasto que eu tive foi muito grande. Mas a frase é a seguinte: não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Olha que frase brilhante. Não importa o que fizeram de mim ou comigo. Não importa. Não importa. Já não importa mais, porque já aconteceu. O que importa é o que eu vou fazer com isso. O que importa é o que eu vou fazer comigo diante disso que fizeram comigo. Então, isso é uma atitude proativa. Quando eu li isso pela primeira vez, eu tomei a decisão de deixar para lá tudo que eu tinha sofrido no passado e passei a olhar os meus objetivos, o meu futuro. Eu passei a buscar um comportamento, construir um comportamento, porque naquela época eu não tinha uma estrutura ainda montada, segura. Eu estava iniciando o processo.
Eu estava saindo do processo de drogadição, da viciação, do ciclo da recaída. Então, assim, eu precisava de alguma ferramenta que me ajudasse a seguir em frente firme. Então, essa frase é uma frase que impactou a minha vida, né? Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. O que importa é o que você vai fazer. Como você vai fazer. Né? Para que a gente fale da recaída, é importante a gente entender alguns processos a que se dá a recaída. Né? O que é recair? Né? A própria hermenêutica, a própria palavra, ela é praticamente autoexplicativa. Né? E dentro dessa explicação, existe uma lógica. Existe uma lógica. Então, assim, ó, pessoas se recuperando de adicção podem sofrer uma falta de controle e voltar a usar a substância durante o processo de recuperação, chamada recaída. Este vacilo é comum entre as pessoas com distúrbios crônicos. A recaída é uma das coisas mais intrigantes da adicção. Diversas pessoas que querem parar de usar substâncias viciantes sofrem demais. E as recaídas podem ser bem desanimadoras. Algumas pessoas dizem que é horrível, que se sentem culpadas quando têm uma recaída e ficam deprimidas porque avacalharam o processo. Talvez você não tenha uma recaída, mas você já sentiu o gosto do fracasso? Você já fracassou em alguma coisa? O fracasso não é muito parecido? Porque você cria uma expectativa, você cria uma estrutura, você sonha e você vai atrás disso. Você planeja, você se prepara, você treina. E daí você fracassa nesse processo. Então, eu estou fazendo um link entre a recaída e o fracasso. Talvez você não tenha um problema com a droga, mas em algum momento da sua vida você já fracassou. E quanto maior o investimento, né, que você coloca dentro desse processo, o seu fracasso ele é maior. Da mesma forma, ocorre quando você recai. Porque a pessoa ela está ali naquele processo, não, agora eu vou conseguir, e de repente... Agora, como que se dá, né, esse processo? Né? Como que recai? A minha experiência, hoje em dia, quando uma pessoa, nós estamos no grupo, no diálogo, que eu estou conversando, né, ou quando eu estou acompanhando mais próximo, né, estou mais de perto junto a uma pessoa que está mudando o comportamento, que quer fazer algumas mudanças, essa pessoa, com a prática, a gente vai pegando alguns ganchos e vai percebendo que ela está se preparando para recair. Então, dentro da parte teórica, eu vou trazer alguns conteúdos aqui para você, para que você entenda. As recaídas podem acontecer devido a alguns dos seguintes fatores. Algum lembrete relacionado à droga, como imagens, sons, cheiros, pensamentos, sonhos, que lembre a droga ou seu uso.
Então, por isso que a primeira coisa que uma pessoa quer parar de usar droga, quer mudar seu comportamento, é ela se desligar de todos aqueles amigos da ativa. Mudar o roteiro. Música. Vocês não sabem o que significa as músicas. Você não imagina o quanto a influência musical, né, prevalece no auxílio de uma pessoa recair. Então, existe todo um preparo. Eu estou falando aqui pontualmente. Durante a semana que vem eu vou falar isso mais profundamente. Então, assim, sonhar, eu falei já, né, em outros momentos, que teve uma situação que eu sonhei que eu estava cheirando. O que aconteceu? Eu recaí, porque no final da tarde do próximo dia eu estava lá usando droga. Então, assim, pensamento, sentimento, ação. Agora, como que nós estamos também nos preparando durante o dia? Né? O que eu fazia? Eu acordava de manhã, eu fazia uma prece, uma oração. Pode ser a oração da serenidade. Na hora que dava meio-dia, eu ia almoçar, eu agradecia a força superior por aquele alimento, queria me nutrir, que me iria fornecer energia para que eu conseguisse chegar até as 18 horas. Quando eu chegava em casa à tarde, né, eu ia tomar um banho, eu fazia mais uma oração agradecendo e suplicando para que eu pudesse chegar à noite, hora de dormir, e conseguir ficar limpo. A hora que eu ia dormir, eu fazia novamente essa prece, essa oração, né? Vou repetir, pode ser a oração da serenidade. Então, e antes de pegar no sono, eu não ficava assistindo filme de violência, eu não ficava olhando em redes sociais. Naquele tempo não tinha. Logo depois veio o Orkut, tinha outras redes sociais, tinha outros, né? Enfim. Então, a gente ler um livro, ouvir uma música mais calma, parar de ver notícias ruins, pelo menos 1 hora antes da gente ir se deitar. Você já parou que quando você pega um livro para folhear, vem aquele sono? Então, assim, eu passei a folhear um livro, começar a ler, né? Lia lá uma página, 2 páginas, e assim eu fui aprendendo, né, a me acalmar, a estar mais presente, a dividir o dia em etapas, né? E isso me ajudou a prevenir as recaídas. Dando continuidade aqui, por que eu falei isso de dormir, né? Porque às vezes a gente sonha, né? Nosso corpo se desdobra, né? E a gente acorda de repente com aquela impressão. Muitas vezes eu tive pesadelo, né? Então ficava aquilo muito forte, aquela impressão muito forte dentro de mim. Então aquilo me incomodava bastante. Então, assim, melhor receita é você fazer, né, uma meditação. Eu não estou dizendo aqui que você deva ser de imediato aquela carola religioso e tal. Não. Nós vamos falar isso no momento exato, né, durante a próxima semana, o que é religiosidade, o que é espiritualidade e o que propõe esse programa, né? Porque esse aqui é um processo de autodesenvolvimento. Então, a gente tem que usar o raciocínio, né? A gente tem que usar a lógica, a gente tem que usar a ciência dentro desse processo. Bem, então mais um detalhe aqui da recaída, a depressão, o estresse. A depressão, ela começa, né? É como se fosse assim uma coisa bem sutil, e aquilo vai aumentando, isso vai se agravando, e a gente vai perdendo o brilho da vida, a gente vai perdendo o sol, a gente vai perdendo o contato, então a gente vai se enclausurando dentro de nós mesmos, e aí a gente acaba entrando num processo depressivo, né? E por isso que é importante a gente estar, né, acompanhado de pessoas, que essas pessoas possam nos alertar, francamente, né? Por isso que é bom ter amigos.
mas amigos verdadeiros. Lembra que eu acabei de dizer que a gente tem que afastar de todos aqueles que se fazem uso ainda daquilo que a gente não quer mais para a nossa vida. Outro aspecto que pode nos levar à recaída é o seguinte: estados emocionais positivos ou comemoração. Você vai numa festa, né? E nessa festa você vai ver os amigos, tem a música e está todo mundo bebendo. Uma das minhas recaídas aconteceu da seguinte forma: eu comecei a beber, o meu problema era com a cocaína, aquela bebida alcoólica alterou meu estado de consciência, eu fiquei mais, não, é só um tirinho, é só, né? Então, houve a recaída. Então, assim, quando a gente vai parar, para tudo. Eu, Fernando, eu sou contra política de redução de danos. Esquece, isso não funciona. Porque o cara usa crack, ele pode fumar maconha. Porque... Gente, existem clínicas, eu conheço casos, né, onde uma pessoa entrou para se tratar na clínica de um problema de droga, de cocaína, né? Só que ela saiu de lá com um vício exacerbado de cigarro, porque vai para a clínica, tá todo mundo fumando, então ela saiu de lá pior, né? Porque ela entrou lá com um problema, agora ela voltou com outro problema ativo. Então, além de ter de parar, ela ter de lidar com o fato de parar de usar droga, agora ela tem um outro problema que é o fumo, que é o tabaco, que é tão prejudicial quanto, né? Que vai ser mais difícil no dia a dia dela parar, porque ela sai na rua, ela sente o cheiro de cigarro, ela vai... Então, assim, é complicado. Então a gente tem que ter muita seriedade, né? Se quer, né? Não dá para servir a dois senhores. Eu não acredito em política de redução de danos, isso para mim não é eficiente, né? E eu sei que funciona assim, ó, se você quer parar, você vai procurar uma ajuda, né? Através de um psiquiatra, acompanhamento psicológico, então para que você seja efetivo nisso. Parou, não tem, porque uma coisa vai desencadear a outra, né? Uma outra situação, né? Amostras das drogas em si, mesmo pequenas quantidades, é o que vai bater aqui com que, né? Você vai lá, eu não tenho, mas assim, não, eu preciso dar uma relaxada, o happy hour, né? Vou tomar um whisky, um chopinho, né? Não funciona. Para nós não funciona. Pare para pensar na dificuldade que é para uma dona de casa que tem o problema da questão da comida, da compulsão alimentar, e ela tem que cozinhar para os filhos, para o marido, para a família, e ela gosta de cozinhar, as pessoas gostam da comida dela, e ela vai e abre a geladeira e coisa. Imagina o esforço que essa pessoa tem que fazer. E os demais muitas vezes não colaboram com esse processo. E a pessoa vai ficando frustrada e frustrada. Daí tem duas saídas: ou aceita esse comportamento, né? Porque, na minha opinião, você ficar sofrendo com isso não adianta. Ou você se aceita, né? Ou... Então, assim, se você tem o desejo verdadeiro de parar, né? Eu sei que você vai conseguir. Existem meios para que você consiga seu objetivo. Se você deseja, né, ser melhor eficiente no seu trabalho, ser melhor eficiente nos seus propósitos, se você deseja, almeja arrumar um emprego melhor, você precisa se qualificar melhor, você precisa se estruturar, você precisa arrumar tempo, organizar a sua vida para você poder ter tempo para estudar, para você ter tempo de cuidar do seu corpo, para você ter tempo para sua família, para você ter tempo para você. Então tudo isso precisa de uma organização. E esse processo que nós criamos, ele vai te ajudar nisso.
Então assim você vai conseguir montar um organograma da sua vida. Né? O que é um organograma? Você vai conseguir separar assim, olha, tal dia eu vou fazer isso, tal dia. Então assim, eu quero fazer caminhada. Então você vai escolher, vai criar no seu espaço, na sua agenda, um hábito de fazer caminhada. Vai começar com uma vez por semana, depois você vai começar por 2 vezes por semana e assim vai. E dessa forma você vai conseguir chegar no seu objetivo. Agora não espere chegar ao resultado sem treino, né? Sem a recaída. Vai ser complicado, é complexo, mas é possível e é viável, tá? Outro aspecto da recaída que é importante estes e outros fatores podem disparar a motivação para procurar a droga. E este sentimento pode ser muito forte e sobrepor a decisão de parar, mesmo que o usuário saiba das consequências desastrosas da droga. Vou confessar uma coisa para vocês, que todas as minhas recaídas tiveram a sua fundamentação, a sua base, a sua origem em questões emocionais. Eu me desequilibrei emocionalmente e recaí. Eu passei por alguma frustração e recaí. Eu tive um problema pessoal e recaí. Então é como uma moeda de troca. Não estou bem, vou lá e quero. Agora eu fiz um link disso. Qual que foi os motivos que me levaram a ir buscar a droga, canalizar essa minha necessidade à droga? Eram as mesmas razões emocionais. Então a droga, ela me aliviava, ela me trazia um efeito instantâneo. E falar que usar droga é ruim é mentira. A droga, ela fornece, ela mobiliza, ela ajuda uma pessoa a ter um prazer instantâneo. Por isso que é viciante. Porque a pessoa ela não está se sentindo bem, ela não sabe lidar com aquilo, então ela busca a droga. Porque ela já não suporta, ela não sabe lidar com aqueles sentimentos. Pode até começar por uma questão de diversão, né? Mas no fundo vai ser aquilo. É a dificuldade que nós temos de lidar com as frustrações. A origem primária, né, está na infância, na falta de afeto, na falta de carinho, na falta de colo. E ainda assim tem pessoas, né, que têm colo, que têm carinho e que vão usar droga. Mas assim, a grande maioria que vai buscar na droga, né, esse reconforto, essa calma, né, essa rota de fuga, tem a ver com o aspecto emocional. Lá na infância. Por isso, pais, é muito importante observar, né? Você abraçar seu filho, você dizer que ama, mas você estar presente, tempo de qualidade, né? E você observar o seu comportamento dentro de casa, vai refletir diretamente no comportamento. Você que tem filho pequeno, né, ou que já passou dessa fase, tudo que nós fazemos dentro de casa, os nossos filhos pequenos, eles repetem. Se você fala um pouquinho mais alto, ele repete. Se você fala tal coisa ou comenta alguma coisa, se você tem algumas manias, eles vão repetir, porque eles são uma cópia. Nós somos os ídolos deles. Então, eles vão ficar ali vidrados e vão repetir tudo o que fazemos. 3 fases da recaída, né? Isso é importante. A primeira, volta da negação, é quando o usuário diz que tem o controle, que ele não o fez, é a luta contra a realidade do fato da recaída. Ele nega que ele recaiu. Não recaí, não foi, eu tenho controle, fica tranquilo que eu estou no comando. Isso é uma coisa.
A segunda fase, o usuário cria uma série de justificativas para ele. E ele acredita nisso, precisa acreditar que os problemas exteriores, o mundo, as pessoas à sua volta, né, o levaram a fazer aquilo novamente. Ele muitas vezes não percebe a realidade. Então, assim, é o que eu estou falando. A gente prepara a nossa recaída. Então, assim, a pessoa ela vai criando alguns comportamentos, algumas justificativas para que ela, né? Então, assim, muitas vezes ela faz inconscientemente. E quando a gente vai falar isso, ela fala, não, que isso? Não está acontecendo. Então, assim, por isso que é importante, né, a frequência, né, dos grupos de autodesenvolvimento, porque no grupo a gente vê isso diariamente, praticamente quase em todas as reuniões. Né? A pessoa fala, não, de repente ela vai lá e recai. Outro dia, outro recai. Então, isso vai ficando marcado e a pessoa começa a pensar, não, mas olha, é isso aí mesmo. E, gente, eu vi isso muitas vezes, centenas de vezes. Então a gente acaba pegando o feeling da coisa. A terceira é quando o usuário se dá conta do que ele fez, a recaída. Né? Aí vem a realidade, o complexo de culpa. Ele se consome diante da dificuldade de manter-se limpo. Usamos essa linguagem para limpeza. Estou limpo. O que é estar limpo? É eu estar sem uso. Eu estar limpo, literalmente limpo. Estou sem usar a droga. Estou sem fazer aquele comportamento. E o mais importante de tudo, nesse viver um minuto de cada vez, é a gente chegar ao fim desse dia. Lembra que eu falei, acorda, faz uma oração no meio do dia, à noite, a hora que vai dormir, e a gente vibrar porque a gente conseguiu viver mais um dia. Só por hoje. Um minuto de cada vez. Nós temos que vibrar essas pequenas vitórias, e nesses pequenos passos. Nós pensamos, quando a gente está no início do processo, nós pensamos pelo menos 2.000 vezes. Uso, não uso. Faço, não faço. Lembro, não lembro. Então a gente tem que treinar a nossa mente, e essa é a última dica que eu vou dar para vocês hoje, que quando eu tomei a decisão de mudar o meu comportamento, eu falei assim, eu nunca mais vou fazer nada que me leve a usar droga. Qualquer coisa que me leve a usar droga, eu paro, eu corto. Não importa. Porque eu sei de onde eu venho. Eu sei o quanto é difícil lá. Aquele comportamento não serve para mim, aquilo vai destruir a minha vida. E eu nunca vou poder esquecer dessa decisão. Então toda vez que, ao passar do tempo, dos dias, das horas, não importa, a gente vai aceitando aquela ideia que vem buzinando levemente. Por isso que é importante nas nossas recaídas a gente escrever o que a gente está sentindo. Você vai no início, você vai lá pegar, vai ler aquilo, olha, isso aqui que eu estava sentindo. Você vai ler assim, eu nunca mais vou fazer isso. Só que daí tem um chavão. Nunca não existe. Então assim, hoje eu não vou usar. Só por hoje. 1 minuto de cada vez. Isso vai acabar com a minha vida. E você vai perceber, e eu tenho uma coisa para dividir com você, nos momentos assim, de maior loucura, ou seja, vou traduzir, naquelas ocasiões que eu usei droga, que eu entrei em êxtase, que eu entrei, né, num outro patamar, né, vibratório, em nenhum desses momentos chegaram a uma coisa que eu fiz, que é mergulhar. Mergulhar com tubarão, com animais marinhos, né? Então assim, o mergulho para mim foi uma das maiores drogas que eu descobri. Uma outra coisa que ilumina a minha vida é poder abraçar o meu filho.
é poder ter um lar para voltar. Mesmo sabendo que dentro desse lar eu vou ter dificuldades. Então, assim, o melhor dia de quando eu estava na ativa não se compara ao pior dia que eu já tive. Olha que eu já tive dias difíceis. Eu tive dias muito difíceis. Antes e depois da droga. Dias que, se não fosse esse trabalho que eu desenvolvi em mim, de autodesenvolvimento, eu já teria caído várias e várias vezes. Só que quando isso chega, eu faço aquelas perguntas. Quem sou eu? O que eu estou sentindo? O que eu estou vivendo agora? Eu posso mudar isso? E eu respiro. Parece simples. Parece simples. Mas esse exercício, ele me ajudou muito. E durante os próximos vídeos, os nossos próximos encontros, até porque nós estamos hoje ainda no dia 3 de julho, eu vou até o final do mês, até o último dia de julho, fazendo esse bate-papo aqui. Então a gente vai ter muita coisa para poder conversar, tá bem? Então amanhã, sábado, dia 4 de julho, nós vamos começar o programa que eu criei, né, de 7 dias. Então, para cada dia da semana, a gente vai ter um objetivo, a gente vai ter uma meta, e eu vou ajudar você a viver todos esses dias da semana de forma com que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Tá bem? Então, nos encontramos amanhã, tá? Para esse nosso bate-papo, tá? Fica com Deus, né? Que essa força superior, né? Que você possa, de alguma forma, tornar isso tudo aqui útil. E que eu peço muito, né? Se você conhece alguém que está precisando desse tipo de diálogo, desse tipo de informação, né? Que você compartilhe isso. Isso tem ajudado muitas pessoas. Isso tem transformado vidas ao longo desses 18 anos. Bem? Então, até o próximo encontro. Muita paz.